O futebol brasileiro é conhecido por revelar alguns dos melhores jogadores do mundo, mas apesar do talento, nem todos conseguem se destacar no futebol europeu. No vídeo de hoje, vamos mostrar alguns dos jogadores brasileiros que não conseguiram mostrar todo o seu potencial em clubes europeus. Se você é fã de futebol e adora saber das curiosidades do mundo da bola, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para ter acesso com exclusividade e ser um dos primeiros a assistir sempre que sair vídeo novo. Começamos a lista com o lateral esquerdo Guilherme Arana. O jogador teve um ano de grande afirmação em 2017, quando se consolidou como titular do Corinthians e conquistou seu segundo título do Campeonato Brasileiro. O jogador foi eleito o melhor lateral esquerdo do torneio pelo craque do Brasileirão, coroando seu bom desempenho e despertando o interesse de clubes europeus. Ainda em 2017, Arana assinou com o Sevilha da Espanha, mas teve um começo difícil no futebol europeu. Apesar de ter marcado um gol importante contra o Barcelona, ele enfrentou problemas de adaptação e não se firmou como titular da equipe espanhola. Em 2019, Arana foi emprestado para o Atalanta da Itália, que realizava uma boa campanha na Série A. Embora a equipe de Bérgamo tenha obtido bons resultados, o jogador brasileiro não conseguiu conquistar seu espaço e teve poucas oportunidades de jogar. Apesar dos altos e baixos, a passagem de Guilherme Arana pelo futebol europeu foi uma experiência importante em sua carreira. O lateral esquerdo ainda é jovem e tem muito potencial para brilhar em clubes de destaque no futuro. O centroavante Leandro Damião é outro jogador brasileiro que não teve tanto sucesso na Europa quanto teve no Brasil. O atleta teve uma curta passagem pelo Real Betis da Espanha. Foram apenas 3 jogos e nenhum gol marcado. Um dos fatores que contribuíram para o insucesso de Damião na Europa foi sua adaptação ao novo ambiente e ao estilo de jogo. O futebol europeu é muito diferente do futebol brasileiro, e alguns jogadores têm mais dificuldade em se adaptar do que outros. Damião teve dificuldades em se adaptar ao estilo de jogo europeu e não conseguiu mostrar o mesmo desempenho que teve no Brasil. Além disso, o jogador também teve alguns problemas físicos que afetaram seu desempenho em campo. Apesar de não ter tido sucesso na Europa, o atleta é o 10º maior artilheiro da história do Internacional com 109 gols. Atualmente ele joga no Kawasaki Frontale do Japão. O volante Lucas Silva também teve uma passagem sem sucesso pela Europa. Ele foi contratado pelo Real Madrid em 2015 depois de se destacar no Cruzeiro, mas acabou sendo emprestado para vários clubes europeus antes de retornar ao Brasil. Existem várias razões que contribuíram para o insucesso de Lucas Silva na Europa. Uma delas foi a falta de adaptação ao estilo de jogo europeu. O futebol na Europa é muito diferente do futebol brasileiro, com um maior foco na organização tática e na pressão intensa. Lucas Silva teve dificuldade em se adaptar a esse estilo de jogo e não conseguiu mostrar o mesmo desempenho que teve no Brasil. Outro fator que contribuiu para o insucesso de Lucas Silva foi a falta de oportunidades. Ele teve que competir com outros jogadores talentosos no Real Madrid, o que dificultou sua inclusão no time titular. Além disso, nos clubes em que foi emprestado, ele também teve dificuldade em garantir uma vaga no time titular e passou por alguns problemas físicos. Atualmente o atleta joga pelo Grêmio. O centroavante Keirson é outro jogador brasileiro que não teve tanto sucesso na Europa quanto teve no Brasil. Ele foi contratado pelo Barcelona em 2009, depois de ter uma grande temporada pelo Palmeiras, porém nunca jogou uma partida oficial pelo clube espanhol, sendo emprestado ao Benfica. No Benfica, Keirson não teve muitas oportunidades, já que disputava a posição com uma grande quantidade de atacantes talentosos. Com a falta de oportunidades no clube de Lisboa, Keirson foi emprestado à Fiorentina da Itália e no clube de Florença, jogou 22 jogos e marcou 2 gols. Outro fator que contribuiu para o insucesso de Keirson na Europa foi sua personalidade e comportamento fora de campo. Ele teve algumas polêmicas em clubes europeus, o que afetou sua imagem e sua relação com as equipes. O goleiro Cássio também é outro jogador que teve uma curta passagem pela Europa. Ele chegou ao PSV em 2008, mas só fez sua estreia no ano seguinte. Depois foi emprestado até o meio de 2009 para o pequeno Sparta Rotterdam, onde jogou como titular em 14 partidas. Porém, infelizmente, a equipe foi rebaixada. Ao voltar para o PSV, Cássio continuou como reserva do sueco Andreas Isaksson, que era o goleiro titular da seleção nacional. Na temporada 2011, Cássio jogou em apenas 3 partidas. Diante disso, o goleiro brasileiro decidiu retornar ao Brasil, e em setembro de 2011, seu contrato com o PSV foi rescindido. Após encerrar seu vínculo com o clube holandês, Cássio acertou contrato com o Corinthians. Apesar de não ter tido tanto sucesso na Europa, Cássio se tornou um dos maiores goleiros da história do Corinthians, tendo conquistado vários títulos importantes
importantes, incluindo a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012. O atacante Dudu, atualmente no Palmeiras, também teve uma curta passagem pela Europa. Após conquistar o título da Copa do Mundo FIFA Sub-20 de 2011, Dudu foi vendido pelo Cruzeiro ao Dinamo de Kiev por 5 milhões de euros em 27 de agosto daquele ano. Ele marcou seu primeiro gol pelo clube ucraniano em sua terceira partida, o quinto gol na vitória por 6-1 diante do Zorya. Dudu teve a oportunidade de atuar ao lado de Andriy Shevchenko, ídolo do Dinamo e considerado o maior futebolista ucraniano da história. Em sua passagem pelo clube ucraniano, Dudu fez no total 32 jogos, 4 gols e 5 assistências. O meia Paulo Henrique Ganso também é outro jogador que não teve sucesso em sua passagem pela Europa. Ele foi contratado pelo Sevilha em 2016 após se destacar no São Paulo e Santos, mas não conseguiu repetir o mesmo desempenho que teve no Brasil. Ganso teve poucas oportunidades na equipe espanhola e acabou sendo emprestado ao Amiens da França na temporada seguinte. Mesmo assim, ele não conseguiu se destacar e voltou ao Brasil para jogar no Fluminense. Ganso é lembrado como um grande talento do futebol brasileiro, mas sua passagem pela Europa não foi tão brilhante quanto se esperava. Há diversas teorias sobre o porquê de Paulo Henrique Ganso não ter dado certo na Europa. Algumas pessoas acreditam que seu estilo de jogo, mais cadenciado e de passes precisos, não se encaixa tão bem no futebol europeu, que costuma ser mais rápido e físico. Além disso, Ganso teve alguns problemas com lesões e condicionamento físico, o que pode ter prejudicado seu desempenho. O lateral direito Fagner também teve uma curta passagem pela Europa. Em 2007, o jogador foi negociado com o PSV da Holanda. No entanto, Fagner não obteve muito êxito na equipe holandesa e depois de 1 ano e meio, regressou ao Brasil para jogar no Vasco da Gama, onde viveu um dos seus melhores momentos. Em 2011, venceu a Copa do Brasil e foi eleito o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Em 2012, Fagner retornou à Europa, desta vez para defender o Wolfsburg da Alemanha. Entretanto, o lateral não conseguiu se destacar na equipe alemã e muitas vezes ficou na reserva. Em julho de 2013, o clube alemão optou por emprestá-lo novamente ao Vasco da Gama. Em 2014, o Corinthians fez um empréstimo com opção de compra e Fagner retornou à equipe de Itaquera, onde permanece até os dias de hoje, sendo um dos principais jogadores do elenco. O volante Paulinho também é outro jogador que não conseguiu se destacar em sua passagem pela Europa. Em 2013, Paulinho foi contratado pelo Tottenham da Inglaterra, e logo tornou-se presença frequente na seleção brasileira, participando da Copa do Mundo de 2014. Após o famoso 7-1, Paulinho acabou caindo no esquecimento no clube europeu. O jogador deixou a Europa para jogar no Guangzhou Evergrande da China, onde obteve muitos títulos e recuperou sua boa forma, o que o levou a retornar à seleção brasileira. Em 2017, Paulinho voltou ao futebol europeu, desta vez para jogar no poderoso Barcelona, o que lhe permitiu disputar a Copa do Mundo de 2018. Entretanto, após o fracasso na competição de seleções, o jogador deixou o clube espanhol e voltou para sua equipe na China, onde permaneceu até julho de 2021, quando assinou com o Al Ahly da Arábia Saudita. No clube árabe foram 4 partidas disputadas e apenas 2 gols marcados. Atualmente Paulinho está no Corinthians e recentemente atingiu a marca de 200 jogos com a camisa do Timão. E fechamos a lista com o atacante Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol. O jogador ganhou destaque nas categorias de base do Santos e foi promovido para o time profissional em 2013 quando tinha apenas 16 anos. Ele permaneceu no clube da Baixada Santista até 2016 e foi campeão paulista nos anos de 2015 e 2016. Após conquistar a medalha de ouro com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 2016, o atacante se transferiu para a Inter de Milão, na Itália, sendo considerado a nova estrela do futebol brasileiro. No entanto, o desempenho do jovem atleta na equipe italiana foi abaixo do esperado, tendo disputado apenas 9 jogos e marcado um gol, fato que lhe rendeu o prêmio Bidone de Ouro de pior jogador estrangeiro da Itália em 2017. Em seguida, Gabriel foi emprestado para o Benfica de Portugal, jogou 5 partidas em 6 meses e apenas um gol marcado. Em 2018 retornou ao Santos por empréstimo e recuperou sua boa forma. Em 2019 foi negociado com o Flamengo, clube no qual conquistou 2 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores e uma Copa do Brasil. E você, torcedor, se lembra de algum outro jogador brasileiro que não rendeu no futebol europeu? Conte pra gente e deixe a sua opinião aqui nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.